De domingo é aquele dia que Deus nos deu para que a gente fizesse isso mesmo, cantar louvores ao nosso Deus, reunir a família, adorá-lo em uma igreja. Temos tantas igrejas, né? No mundo inteiro. Louvado seja Deus por isso. Hoje você está aqui. Que bom que você está aqui. Nós louvamos a Deus por isso. E nós vamos estudar a palavra de Deus, que é o ponto alto do culto protestante, do culto reformado, do culto genuinamente evangélico. Estudar a palavra e pensar na palavra, aplicando esta palavra à nossa vida. Por isso quero convidar você para que abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 43. É uma passagem lindíssima, importantíssima e certamente muito aplicável a todos nós, a salvos, a não salvos e até as crianças, que nós vamos conversar com elas daqui a pouquinho também. Então vamos pensar, antes de você olhar o texto, faça essa pergunta para você mesmo. Eu sou um salvo em Jesus Cristo? Eu sou um salvo? E eu vou te explicar, porque você poderia perguntar, como é que eu posso ser salvo? Vou lhe dizer, a Bíblia diz como é que a gente pode ser salvo. Eu sou um salvo em Jesus Cristo? Ou de repente, talvez eu não seja um salvo ainda em Jesus Cristo. São convicções, são conclusões difíceis, claro, porque quem de nós em sã consciência aceitaria a ideia de não ser um salvo em Jesus Cristo? Porque não ser um salvo em Jesus Cristo tem uma implicação muito séria, muito grande, né? Mas é possível que alguém diga, eu acho que eu ainda não sou salvo mesmo por Jesus Cristo. Ou como uma criança que está nos acompanhando e que cultua a Deus conosco, serve a Deus conosco, o culto é um serviço a Deus e elas estão aqui trabalhando conosco, servindo a Deus. Talvez elas se perguntassem, o que será que o pastor está falando sobre salvação? Salvação. Será que salvação é gostar de Jesus? Será que tem alguma coisa a mais para fazer? Então, enquanto você pensa isso, eu vou ler o texto aqui de Atos, capítulo 10, versículos 34 a 43, sob o tema nessa manhã: considere os atos salvíficos de Deus. Considere esse ato de salvação de Deus. Considere. Se você é um salvo, considere esses atos à luz da salvação que lhe aconteceu. Se talvez você tenha dúvidas sobre a sua salvação, considere esses atos, mesmo com as suas dúvidas. E se você for uma criança, considere a salvação de Deus como algo possível para você, tá? Vamos ler esse texto pensando assim? Atos capítulo 10, versículos 34 em diante, nos diz: então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Nas versões mais antigas está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Na Nova Almeida Atualizada, já traduzido para uma linguagem mais acessível, diz assim: não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, ou seja, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ou seja, Deus aceita. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é,
a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, tendo o que nele crê, todo o que nele crê, recebe remissão dos pecados. Eu li pausadamente, enfaticamente, em algumas áreas aqui, para que isso fique bem claro em nós. Essa palavra de Pedro foi muito impactante. Essa palavra de Pedro foi realmente algo novo de se ouvir. Assim como talvez seja novo para as nossas crianças, o que eu vou dizer. Crianças, vocês conhecem, vocês sabem que nós estamos na Terra, né? Estamos na Terra, que a Terra gira em torno do Sol, e mais perto um pouquinho do Sol ainda temos Marte e Vênus. Nós estamos na Terra. Como será que essa terra existe? Como ela é governada? Como ela é mantida? Então o pastor quer pedir que você faça a seguinte ilustração. Desenhe aí no seu papel, na sua prancheta, né? na sua folha, desenhe o planeta Terra. Se você já é alfabetizado, já estudou um pouco lá em geografia sobre os 5 continentes. Se você ainda não é alfabetizado, você tem uma ideia que a Terra tem muita água, 2/3 de água, e mais ou menos um pouco aí, 1/3 de terra, né? Sabe o que o pastor gostaria que você ilustrasse? Que você fizesse o globo terrestre e em cima fizesse um trono. Você sabe o que é o trono, o que simboliza um trono? Um trono simboliza um governo, um rei, alguém que está governando um território, um país. Mas a terra que você está desenhando aí é governada por um rei que é superior a reis que governam países. Ele governa toda a terra. Por isso, Isaías, um profeta do Antigo Testamento, diz que o pé, só a palma, o solado do pé de Deus é maior que a terra, é maior que a sua criação. É claro que isso é uma hipérbole, isso é um exagero para que você compreenda como Deus é grande. Esse Deus que tanta gente considera tão pequeno, às vezes até inexistente, ou até muitas vezes um ídolo, ou muitas vezes um escravo. É estranho você ouvir isso. Deus escravo, mas é assim que muita gente trata Deus, exigindo, determinando, cobrando. Olha só como Isaías fala de Deus, ele é meio grande, viu? É tão grande que o solado dos seus pés é maior do que a terra. Então, pastor, gostaria que você, criança, fizesse este desenho pensando na grandeza deste Deus, na soberania deste Deus. Um planeta inteiro e um trono em cima. É de onde ele governa toda a existência. Governa mais do que a Terra, mas só para você entender. Eu poderia falar dos planetas, poderia falar dos movimentos, de quantas vezes ou de quanto tempo a Terra roda, quanto tempo a Terra precisa para rodar em torno do Sol, ou quantas vezes a Lua roda em torno da Terra. Mas se você é criança, você não precisa saber isso. Os professores vão lhe ensinar isso no seu determinado tempo. Por enquanto, tenha em mente, existe um soberano sobre uma terra. Por que será? Por que a gente precisa aprender isso, entender isso? O texto aqui nos ajuda a pensar, porque os atos salvíficos de Deus, a força, a condição dos atos salvíficos de Deus, alcançam toda a existência de Deus. É para todos os povos, de todas as nações. E quando Pedro está neste momento em Jope, falando com este homem, estas pessoas que não eram judias, não imaginavam um Deus assim. Vejam, os judeus não imaginavam um Deus que salvaria a gente que não fosse judia, e nem mesmo os que não eram judeus imaginavam que o Deus dos judeus, que os judeus tanto falavam, salvaria a eles. Mas olhem o que Pedro vai dizer, e eu pontuo 3 coisas na fala de Pedro aqui.
Pedro, ao falar, ao querer que aquele homem ou que aquelas pessoas daquela casa considerassem os atos salvíficos de Deus, considerassem como Deus estava salvando pessoas, falando de 3 coisas. Deus é imparcial em termos de raça, cor. Deus é imparcial em relação a isso. Outra coisa que Pedro gostaria que eles considerassem: qual a obra da cruz? Qual era o poder da cruz? Por que foi necessário que aquele homem morresse naquela cruz? E por último, a oferta universal dessa salvação, o chamado universal. Essas 3 coisas são importantes, tanto para quem já é salvo, quanto para quem ainda não tem certeza da sua salvação, como para as nossas crianças. Eu disse para você, se você tem dúvidas sobre a sua salvação, eu tenho um jeito de lhe ajudar a pensar melhor sobre isso. Tem um texto da palavra de Deus que nos ajuda um pouco. Quando Paulo escreveu aos Romanos, Paulo disse assim: se com a boca você confessar Jesus Cristo como Salvador, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você já fez isso de todo o seu coração, você é salvo. Você pode até duvidar do que você mesmo falou. Você pode ter dúvidas sobre se você está seguro emocionalmente, se você está forte espiritualmente. Mas vejam o que o texto diz de uma maneira muito clara, translúcida. E você pode duvidar de você, mas não pode duvidar da Bíblia. Pelo menos não convém. Se com a tua boca confessar não é só falar, Senhor Jesus Cristo, eu quero ser salvo. Confessar tem uma ideia jurídica de homologar, de, confirmar. Se você com a sua boca confirmar, homologar, confessar Jesus como o Senhor, e em seu coração, no coração, não só na boca, no coração, crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, se você crer, você é salvo. Você é salvo. Não importa se você é da igreja presbiteriana, se você é da igreja A, B, C ou D, você é salvo. Você é porque a Bíblia diz que você é. A não ser que você não tenha esses fundamentos. E se você não tiver esses fundamentos, vou inverter agora. Se você não confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração você não crer que Ele verdadeiramente o ressuscitou dentre os mortos, você não é salvo. É só fato positivo, fato negativo do mesmo versículo. Então, não é tão difícil assim a gente pensar sobre quem é salvo e quem não é. E também não é tão difícil nós pensarmos acerca de nós, se somos ou não somos. Porque Paulo deixou escrito isso de maneira muito clara. Então, eu ainda quero trabalhar com você nessa introdução aqui. Não, eu creio que eu já confessei, já fiz minha pública profissão de fé, já fui batizado, participo da ceia do Senhor e tudo mais, e vivo na fé. Então, vamos pensar como isso tem operado na sua vida, a imparcialidade de Deus, a obra de Cristo e o chamado universal. E você vai se ver dentro desse processo. Se você pensar, não, eu ainda não. Eu vou para a igreja, conheço, gosto da igreja, já frequentei 1, 2, 3, mas ainda essa consciência de que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu ainda não tive coragem, ou penso que talvez eu tenha que resolver ainda algumas áreas da minha vida para dar esse passo. Então eu tenho que dizer para você, se não é salvo ainda, à luz do que a Bíblia diz, se não é. E é importante que você tenha isso claro para decisões que você precisa tomar. Porque se você levar a sua vida nessa dúvida de eu vou ver, eu vou pensar, pode ser que você não tenha o tempo suficiente para isso. E aí a gente não vai se encontrar lá no céu de Deus. E quem de nós quer isso para a nossa vida? Então este é sim um momento de reflexão. Este é um momento para as nossas crianças, inclusive, que talvez pensem que ainda elas não chegaram a esse momento de entregar verdadeiramente a vida a Jesus Cristo. Eu diria, entreguem já, entreguem logo, entreguem agora, mesmo que vocês ainda não tenham nem condição de fazer este desenho, entreguem logo. Eu vou usar um exemplo histórico para isso. Houve um homem chamado Jonathan Edwards, ele era pastor congregacional nos Estados Unidos, no século XVIII, e então o filho dele, de 7 anos, Jonathan Edwards Jr., saiu para um acampamento.
E ele ficaria alguns meses nesse acampamento. E então o amiguinho do Jonathan Edwards Jr. morreu. Tinha 7 anos de idade. Sabe o que o pai fez? Escreveu uma carta desse tamanho para o filho de 7 anos de idade. E disse para ele: considere agora a sua salvação. Você só tem 7 anos de idade, mas você precisa confessar Jesus Cristo agora para você ser salvo. Porque se você não confessar, você não é salvo, meu filho. 7 anos de idade. Essa é a responsabilidade de um pai que quer ver seu filho salvo. Então, se Edwards fez isso ao filho de 7 anos de idade, e que depois se tornou um pastor da igreja congregacional também, e que se tornou um homem historicamente muito conhecido, eu posso dizer isso às nossas crianças também. Considerem Cristo como Salvador. Agora, não importa quantos anos vocês tenham, considerem. Vocês precisam crer em Cristo. Batismo não salva, ir para a igreja não salva, Jesus Cristo salva. Tá bom, crianças? Dito isto, vamos pensar aqui nesse texto, vamos pensar na primeira parte, no primeiro tópico importante, que vai dos versículos 34 até o versículo 35. Eu quero falar sobre a imparcialidade de Deus e seu caráter justo. Olha o que Pedro disse. Pedro diz: eu reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, ele é aceitável em cada nação. Ou seja, a verdade é que Deus aceita pessoas que creem nele, que creem no seu Filho, em todos os lugares. Os judeus não entendiam assim. Assim como nós temos hoje instituições até que acham que salvação é só dentro delas. Quando você conhecer em qualquer lugar, e eu sei que algumas pessoas nos acompanham pelas mídias, em qualquer lugar que você estiver, se você estiver dentro de uma instituição que diz que salvação é só dentro daquela instituição, lembrem o que Pedro disse: Deus não tem parcialidade. Deus não escolhe pessoas dentro de uma nação somente. Os judeus pensavam que sim, mas vocês perceberam que os judeus foram desmascarados? Eles pensavam que sim, e eles foram acusados justamente de acepção, de achar que eles eram, só eles eram, o povo que Deus amou. Então, se os judeus foram os primeiros a sofrerem esta pena, porventura as instituições de hoje não sofreriam? Há de sofrer uma pena toda e qualquer instituição que faz do seu povo, do seu núcleo, dos seus membros, uma espécie de redil sob opressão. Não é uma denominação que salva, não é a igreja presbiteriana que salva, como não é nenhuma instituição que salva. Ou seja, não é pelo fato de você estar dentro de uma instituição que você é salvo ou não salvo, é pelo fato de saber o que é este Deus, quem é este Deus e o seu poder. É isso que ele salva. Então, nós vemos aqui um reconhecimento importante de Pedro, que ele não faz distinção entre judeus e gentios. Olha, se Deus não faz distinção entre judeus e gentios, porventura faria distinção entre denominações? Quem ensinou isso? Heresias que, à luz do Espírito Santo, podem ser contestadas, porque isso é o amor de Deus. Todas as vezes que a gente achar que Deus só salva dentro de uma denominação, coisa assim, a gente está limitando o amor de Deus. Porventura Deus não tem amor para salvar outras pessoas em outros lugares? Porventura? Quem nos ensinou isso? E mais, quem nos fez acreditar nisso? Então nós pensamos claramente aqui, à luz do que Pedro falou. Não é só aqui que esse texto está relatado. Nós temos isso em Romanos, você não precisa abrir, mas eu cito. Romanos capítulo 2. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deuteronômio 10, lá no Antigo Testamento. Ele não trata as pessoas com parcialidade. Isaías capítulo 25, versículo 6. Pois o Senhor dos Exércitos fará um banquete neste monte para todos os povos. O Senhor Deus sempre teve a relação com a sua criação, meus irmãos. Nunca com um núcleo muito em particular. E ainda no Antigo Testamento, vejam, missões no Antigo Testamento. Miqueias capítulo 4. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. É baseado nesse conceito que em Atos está escrito: Deus não faz acepção de pessoas. Olha, isso está em Atos capítulo 10,
Deus não faz distinção, Deus não é parcial. E quando em Atos capítulo 15, daqui a pouco, haverá um grande concílio em Jerusalém, a defesa de Pedro lá é: Deus tem uma igreja para si. A sua igreja pode ser composta de gente que está dentro do judaísmo, mas também pode ser composta de gente que está fora do judaísmo. Conheçam o Senhor, maior do que uma nação, maior do que uma etnia, maior do que uma denominação. E é por causa disso que lá em Atos 15 é entendido que se deve plantar igrejas, que se deve batizar pessoas, que se deve receber gente para viver com Deus com verdade, em espírito e em verdade, como a gente cantou agora há pouco aqui. Em espírito e em verdade. Tudo isso nasce lá, há 2000 anos atrás, para que nós possamos viver essa fé no mundo todo. Irmãos, muitos homens comentaram, pensadores, estudiosos, eu trago alguns aqui para vocês. Comentando Romanos, um homem chamado Orígenes, nós chamamos de pai da igreja, entre os pais apostólicos, ele diz assim: Deus em sua imparcialidade sempre, ouçam essa palavra, sempre estende a sua graça a todos os que, independentemente de sua origem, o buscam com um coração renovado por Jesus. Isso Orígenes já dizia, lá nos anos 100 e poucos, 200 e poucos depois de Cristo. Clemente de Alexandria, um outro homem muito famoso na história, disse assim: a justiça de Deus não é dividida por raças ou por nações, é universal, alcançando a todos os que o conhecem e o servem em Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa é Jesus. A pessoa é Jesus. Então, a imparcialidade de Deus em relação a povos, etnias, raças, ela concentra tudo em Jesus. De todos estes povos, haverá quem, confessando a Jesus, esteja lá no céu de Deus e usufruirá disso de maneira perfeita. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo mais contemporâneo um pouco, o Bavinck, sobre isso, e ele disse assim: a justiça de Deus revela que em sua santidade, e outra vez a palavra imparcialidade, ele é fiel às suas promessas de graça, tanto para judeus quanto para gentios, tanto para judeus como para você. Tanto para judeus como para qualquer pessoa no mundo que reconheça Jesus Cristo como Salvador. Os 2 primeiros versículos, e Pedro dizendo: esse é o Deus que Cornélio acabou de conhecer. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que foi anunciado. Essa é a palavra que nos foi evangelizada. Por isso, nós, como igreja, devemos, mas com toda certeza, rejeitar qualquer tipo de preconceito contra essa obra intensa de Cristo, que nós já vamos ver nos próximos versículos. Nós conhecemos Deus através de Cristo. Nós fomos salvos por Deus através de Cristo. E nós somos chamados filhos de Deus através de Cristo, e ninguém pode nos tirar este privilégio. Por isso você precisa considerar, se você já é salvo, considere esse ato maravilhoso de Deus, para uma gratidão crescente, para uma fidelidade maior, para uma disposição de vida para a obra de Deus, para uma compreensão de que essa bênção é para você, para mim, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que a gente chama de amigo, para as pessoas que a gente divide a nossa vida muitas vezes. Considere os atos salvíficos de Deus. Segunda parte, versículos 36 a 39, vão nos mostrar essa obra de Cristo para a salvação. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa antes disso. Todos nós somos muito impressionados com a obra da cruz. A cruz, é uma coisa impressionante para nós. Mas é importante que eu lhe diga, a cruz não foi feita só para Jesus. A cruz é um meio de execução que os romanos estabeleceram, provavelmente 3 séculos antes de Jesus. Há em torno de 300 anos antes de Jesus, o Império Romano já executava pessoas na cruz. É-nos dito, inclusive, que em algumas revoltas, uma das revoltas, há mais ou menos 70 anos antes de Jesus Cristo, matou
6.000 pessoas. Então, tu imagine um negócio desse, mais de 6.000 cruzes sendo colocadas. Então, a cruz, ela existiu como um projeto, como uma pena muito severa do Império Romano. E, inclusive, nós temos um dos relatos talvez mais tristes, justamente no ano 70, no cerco de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, em que Flávio Joséfo nos diz lá no livro dele, eu até pesquisei para ver se havia um número, ele não dá o número, mas faltou madeira para cruzes. Então, faltou lugares para colocar cruzes, diz Flávio Joséfo, de tantos mortos em cruzes, 70 anos depois de Cristo. Então, a pena da cruz, ela não é assim, só uma pessoa morreu em cruz na existência, Jesus, não, ela era uma pena, assim como hoje, pena de morte, como prisão. O que é que isso é importante para nós? É que ela era a pior pena. Ela era a pena fatal, ela era a pena horrorosa, ela era a pena da vergonha, ela era a pena da humilhação. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu sob a pior pena, a pena dos ladrões, a pena dos assassinos, a pena daqueles que o império olhava e entendia que não havia outra coisa, não havia maneira de recuperar alguém, e então aplicava a pior pena. Dito isso, é nesse lugar que Pedro diz que a obra de Cristo opera. Aquilo que é um estado de humilhação, aquilo que é um estado de vergonha, é para nós um estado de esperança. É para nós o ponto mais crucial da salvação. O nosso Senhor pagou uma pena por nós. E quando nós olhamos para esse texto, a partir do versículo 36, então até o 39, a gente vê isso. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Quando eu olho para essa passagem, e Pedro contando isso para a gente romana, porque esse era o ambiente mais comum ali, e quando eu vejo a expressão enfática, este é o Senhor de todos, que veio para realizar uma obra de reconciliação, sua vida perfeita, seus milagres, sua morte sacrificial e sua ressurreição demonstram uma coisa: o poder de Deus. A obra da cruz é para a salvação. A obra da cruz não é para ser apenas considerado como um espetáculo, como Jesus não é simplesmente o apenado mais famoso da história. Jesus não é somente o maior ou um dos maiores injustiçados da história. Tinha uma obra ali. Era a obra de Deus. A cruz não é para nos impactar de tal maneira que nós olhemos para ela e nos espantemos e nos admiremos com a cruz por si. Existe uma coisa ainda mais espantosa, ainda mais poderosa: a salvação. A salvação pela cruz. Então, não é a cruz que nos deixa de olhos arregalados, dizendo: meu Deus, nosso Senhor morreu na cruz. Mais do que a cruz, o que a cruz produziu. Se ela produziu. Então, se você é um salvo, você sabe que aquele lugar era o seu, como alguém que precisaria sofrer uma pena, como alguém que carece da glória de Deus, como alguém que pecou, como diz Paulo aos Romanos. Se você é um salvo, você sabe que ele morreu por você naquela cruz. Aquela cruz foi ocupada por ele no seu lugar. Por isso a morte de Jesus é substitutiva, nos substituiu. Se você não é um salvo, você não acha que você deveria ter ido para a cruz. Talvez você pense até que nem ele deveria ter ido para a cruz. Porque você pode pensar: por que coisas assim? Por que esses espetáculos tão horrorosos, tão sanguinários? Não dá para viver só de paz e amor? Não dá para viver só assim, vivendo vida certa, eu faço o que é certo e tal, e vou viver e Deus se agrada de mim? A palavra de Deus diz que não. Diz que não há nenhuma boa obra em nós que agrade a Deus para a salvação. Só essa obra agradou a Deus para a salvação.
A obra da cruz. Por isso é importante, se você não tem certeza da sua salvação, considere a obra da cruz. Vou citar algumas coisas, primeiro relacionadas ao que o próprio Jesus disse dele, e depois o que alguns autores falam sobre isso. Um dia Jesus disse uma coisa no meio de muita gente, isso está relatado no Evangelho de Lucas. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar. E aí vai citar uma série de coisas, quem Ele iria evangelizar. Então, você precisa considerar que Deus chamou o seu Filho para ser o Evangelho. Ele é a boa nova. Jesus Cristo é a boa nova. Então, Deus fez isso. Antes de você imaginar salvação, outras coisas, Deus já estava imaginando isso e fazendo isso. Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios depois, sobre isso que Jesus disse, Ele me ungiu para evangelizar. Paulo disse assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, Deus considerou Jesus, o seu Filho, para evangelizar, e a cruz é um desses instrumentos de evangelização. Quando Pedro escreveu, um pouco depois de Paulo, aos Coríntios escreveu: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados para o madeiro. Entenda o que é morte substitutiva. Ele levou os seus pecados para o madeiro. Quando Lucas, falando sobre Jesus, numa defesa sobre quem Jesus era, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, há muitos perdidos, a oferta da salvação é para os perdidos. O médico não vem para quem está são, ele vem para quem está doente. O pastor vem para buscar as ovelhas perdidas, claro que dentro de um outro contexto. E ainda quando Paulo escreveu aos Colossenses, já numa das cartas importantes também das Escrituras, ele diz assim: Ele vos resgatou do domínio das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vou repetir isso porque isso é maravilhoso. Ele vos resgatou do domínio das trevas, isso quer dizer que um povo vive em trevas. Você não acha que muita gente vive em trevas hoje dentro das igrejas? Eu penso que sim. Mas vejam, e fora então como é isso? Imaginem. Então, Ele vos resgatou do domínio das trevas, quando Paulo escreve também, tanto aos Colossenses quanto aos Efésios, ele diz que o imperador das trevas, do império das trevas, coordenava um núcleo, um grande número de pessoas, e que Ele transportou essas pessoas para o reino do Filho do seu amor. Isso é salvação. Salvação não é uma coisa que eu consigo alcançar. Salvação não é uma coisa que eu conquisto pelos meus méritos. Salvação não é um agrado que eu faço e Deus diz: valeu, você é salvo porque você me agradou com as tuas obras. Você faz as coisas certinhas e então por causa disso você está salvo. A salvação é um transporte, é um arrancar, é um tomar com as mãos de um imperador e colocar em outro lugar. Isso é a salvação. Jesus Cristo operou isso. Por isso, se você é salvo, você foi arrancado das mãos de um imperador que dominava a sua mente e o seu coração. Você foi tirado. E essa vitória da cruz, esse transporte te colocou num lugar que você não pode mais sair de lá. Aqueles a quem o Pai me deu, de modo nenhum eu lançarei fora, disse Jesus. Isso é a garantia da salvação. Se você não foi salvo por suas boas obras, você não permanece salvo também por suas boas obras. Não é a sua boa obra, nem antes da salvação, nem depois. É a obra dele. Você não conhece o caminho de volta. Você não se auto-arranca dos braços de Jesus e mergulha no império das trevas de novo. Sabe por que você não faz isso? Porque você não tem força para isso. E graças a Deus, porque talvez se nós tivéssemos, nós o faríamos. Talvez. Se nós tivéssemos o que muita gente chama aí de livre-arbítrio, nós faríamos. Mas nós não podemos fazer, porque Ele arbitrou uma salvação. Sabe o que é uma determinação? Sabe o que é um arbitrar a salvação? Essa é a sua bênção, essa é a obra da cruz para você. Então, nos dias atuais, a gente encontra tanta gente confusa, preocupada, sozinha, amedrontada. Veja a segurança que é a salvação. Salvação é a obra da cruz.
Eu vejo isso de maneira bonita nas obras de um outro teólogo antigo chamado Cipriano de Cartago. Ele disse assim: Cristo como o ungido de Deus, lembra que Jesus mesmo disse, Deus, o Pai me ungiu. Cristo como o ungido de Deus foi enviado para curar o coração quebrantado e libertar os cativos da escravidão do pecado. Você é verdadeiramente livre do pecado que lhe causaria a morte pela obra da cruz. Se você for salvo. Se você não for salvo, essas palavras, você precisaria se apropriar delas. Pense nisso, considere os atos salvíficos de Deus. Mas outro irmão que eu tenho acompanhado sempre, bastante mesmo, que já citei até, Jonathan Edwards, ele diz em determinado momento, num livro que ele escreveu, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, ele diz assim: o Evangelho revela o glorioso poder de Deus, manifestado no resgate dos eleitos pela obra de Cristo. Eu louvo a Deus pela eleição, meus irmãos. A eleição não é um ato nosso, não é uma conquista, é graça, é a obra da cruz. Se você já é salvo, você conhece todas essas coisas. Se você ainda não fez isso, confessar Jesus Cristo com o seu coração, com a sua boca, crer no seu coração, nós temos 3 portas para sair dessa igreja. Não escolha nenhuma para sair sem fazer isso. Você pode fazer isso em silêncio, você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso pedindo a ajuda de alguém, mas não saia desse lugar sem esse privilégio. Não perca o seu tempo numa belíssima manhã de domingo. Considere a obra de Cristo para a salvação, não para a admiração, para a sua salvação. Terceiro tópico dessa passagem, que é grande, intensa, e nós poderíamos passar muito tempo falando sobre ela, até porque ela foi marcante para este momento, mas nós precisamos ir para a terceira parte, versículos 40 a 43. Eu vou falar sobre o chamado universal, a fé e ao arrependimento. Vejam, nós corremos sérios riscos ao falar sobre isso, porque há muita gente que acha que a salvação é universal, que só pelo fato de estar em uma igreja é salvo, ou que porque Cristo veio, todos então são salvos. Mas não é o que a Bíblia fala, e eu preciso pontuar o que as Escrituras falam. Então o chamado universal, a oferta universal é essa que precisa ser considerada, e nós vamos ver dos versículos 40 a 43. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados ou dos pecados. Nós somos uma igreja histórica, são 500 e tantos anos de protestantismo no mundo, no Ocidente e no mundo, mas mais no Ocidente. E uma das nossas máximas, eu acredito, é a visão da missão. Pedro disse, ele mandou, e eu estou aqui fazendo isso, seu Cornélio, tenho que dizer isso para você. Ele mandou e as igrejas saíram por todos os cantos. Isso já havia começado em Atos 2, quando Deus deu o poder para que aqueles homens falassem nas línguas dos cretos, dos medos, dos persas, isso está relatado lá. Embora muitas pessoas ou muitas instituições achem que dom de língua seja outra coisa, ali o dom de línguas é esse, não dá para ir além disso, é até um pecado ir além disso, é até uma maldade que você faz com Deus ir além disso, porque o que Deus queria é que o evangelho fosse pregado a povos que não falavam só hebraico nem grego, mas outras línguas, e as nações falavam, desde Babel as nações falam muitas línguas. O evangelho foi para todos esses lugares. Então, desde esse momento de pregação para todos os lugares, nós começamos a perceber que Deus começou a chamar de volta os seus. E aqui nós temos uma ideia muito clara. Os profetas já faziam isso, Pedro fazia isso, os apóstolos faziam isso, e é por causa disso que nós começamos a perceber os benefícios dessa pregação. O que esse chamado universal provoca nas pessoas, pela instrumentalidade do Espírito de Deus.
Porque existe uma terra e tem um governo de Deus, um trono em cima, como as crianças estão desenhando. Um rei absoluto que conhece todos os detalhes da sua criação. Por causa dessa soberania, algumas coisas magníficas acontecem. Por exemplo, que eu li agora há pouco, Romanos 10, agora versículos mais à frente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que disser, Senhor, me salva, Paulo, o apóstolo Paulo diz, será salvo. Você tem dúvida sobre alguma coisa? Não duvide das Escrituras. Você não precisa duvidar da palavra de Deus. Desculpem. Você pode ter dificuldade em falar isso. Você pode ter dificuldade em dizer, Senhor, eu me humilho. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu Salvador. Mas aí, o problema não é o Senhor. O problema é você. Mas se você fizer isso, você será salvo. A palavra de Deus diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Pedro fala, lá na sua primeira carta, ele diz assim, na invocação ao Senhor, portai-vos com temor. Invoque a Deus com o santo temor, com o devido temor. Você será salvo. Até nossas crianças que estão desenhando a terra, o trono, invoquem o nome do Senhor. Digam, se vocês já conseguem falar só, ainda talvez não consigam escrever, digam, Senhor, eu preciso da salvação. Me salva através de Jesus Cristo. Fé não tem idade. Salvação não tem idade. Criança não tem meia alma, tem uma alma inteira. Pais, pensem na salvação dos seus filhos, pelo amor de Deus. Por favor. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crianças não vão a Deus se não for por Jesus. Idosos não vão a Deus se não for por Jesus. Partos, medos e citas não vão a Deus se não for por Jesus. Brasileiros não vão a Deus se não for por Jesus. Presbiterianos não vão a Deus se não for por Jesus. Batistas e tudo que eu puder falar aqui. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Isso é o chamado universal. O justo disse um dia, Abacuque no Antigo Testamento, e depois Paulo no Novo, viverá pela fé. A fé é que dá a vida. E ainda mais, texto áureo da salvação, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o chamado universal da salvação. Jesus Cristo tem o potencial para salvar todas as pessoas do mundo. Poder ele tem. Não é essa a questão. A questão é quem crê nele. Aquele que crê é o que será salvo. Se todas as pessoas indistintamente no mundo crerem em Jesus Cristo, todas as pessoas indistintamente no mundo serão salvas. Mas se a maioria não crer em Jesus Cristo, só uma minoria crer em Jesus Cristo, só a minoria será salva. É isso que o texto diz. E aí que você precisa perguntar, eu sou maioria do mundo ou eu sou minoria do mundo? Nossas crianças precisam se perguntar, eu já criei, eu sou uma filhinha verdadeiramente de Deus? Por isso, mais uma vez, pensadores históricos que trabalham essa passagem citam coisas lindas. Eu poderia citar muitas, até pesquisei aqui, Tertuliano, Irineu de Lyon e Ambrósio de Milão, mas eu vou ficar com a frase de Ambrósio de Milão, que eu acho perfeita. Ele diz assim, a cruz de Cristo é o farol que atrai os pecadores a si, oferecendo-lhes o perdão e a reconciliação com Deus. Faróis são colocados na costa brasileira, em muitos lugares, no mundo inteiro, né? Onde existe oceano, mar navegável, os faróis são colocados lá. Alguns a 30, 40, 50 quilômetros, o navio percebe que está chegando perto. E então ele precisa fazer a sua manobra de acordo com o que o farol mostra. Cristo é um farol que mostra um local de chegada. Cristo é um farol, como disse aqui Ambrósio de Milão,
que atrai pecadores a si. Cristo é um farol que atrai pecadores para que eles sejam perdoados, para que eles sejam reconciliados. O chamado é para isso. Por isso Calvino disse: Cristo é o mediador perfeito entre Deus e os homens, e o Evangelho é o meio pelo qual ele chama todas as pessoas ao arrependimento e à fé. Eu não sei quem são essas pessoas, mas eu espero que você seja um deles. Acredite. Eu espero que você seja um desses que diz: Senhor, eu vi o farol, Senhor, eu vi a terra se aproximando, Senhor, eu percebo esse estado, Senhor, eu vou para Ti porque eu não posso, não tenho como resistir a esse chamado. E nós temos um tópico da teologia que fala sobre isso, a graça irresistível. Essa é a graça. A minha oração é que nenhum de nós saia desse culto nessa manhã sem experimentar essas três coisas. Deus chegou a você, a sua palavra chegou a você, Ele está diante de você agora. A minha oração é que você diga: Senhor, eu entendo os atos salvadores do Senhor, Tua salvação me alcançou. E se porventura você não consegue dizer isso, uma coisa posso lhe dizer: nós queremos orar por você, gostaríamos muito de lhe ajudar nisso. Tenha essa igreja como uma igreja que ora por você. Se você quiser sair desse lugar sem crer em Jesus Cristo como seu único Salvador, essa é a sua livre agência. Você pode fazer isso. Assim como você escolhe a roupa que você quer vestir, você faz as suas opções de vida. Mas saiba que nós vamos estar o tempo inteiro pensando que a salvação chegue a você, que você e sua casa sejam salvos. Não é essa igreja que salva, é o Cristo dessa igreja que salva, como o Cristo de todas as igrejas genuinamente cristãs. O Cristo dessas igrejas é o que salva. Não viva sem essa salvação. Feche seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus e vamos cantar uma canção de celebração, de gratidão, porque a obra de Deus chegou aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grandes coisas faz o Senhor. Pedro estava impactando um pequeno núcleo de pessoas que não imaginava que o Senhor alcançaria dessa maneira, que a cruz chegaria a eles dessa maneira. Assim, hoje nós ainda continuamos ouvindo sobre a cruz de Cristo. Hoje nós continuamos ouvindo sobre a imparcialidade de Deus, a cruz de Cristo e a chamada ao Evangelho, do Evangelho à salvação. Senhor, hoje estamos nós aqui nessa manhã, nós, nossas famílias, estamos aqui, Senhor, com uma certeza: foi o Senhor que nos trouxe, é o Senhor quem tem nos falado, é o Senhor que tem nos orientado, é o Senhor que tem tratado com áreas da nossa vida por amor. Como nós não diríamos que somos amados pelo Senhor? Nós o somos e queremos Te louvar por isso, porque este amor, ninguém jamais, dessa maneira, ninguém jamais nos amou e nem amará. É o amor do Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, converta o nosso coração, santifica a nossa alma, salva as nossas crianças. Nós oramos na expectativa única, na fé única da obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Oramos em nome dEle. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.